Portugal, entre vales e montanhas, junto ao mar ou no coração das aldeias, vivem histórias intemporais. Histórias que foram sussurradas ao longo de séculos e passadas de geração em geração. Prepare-se para mergulhar nas lendas de Portugal, onde o real e o fantástico se encontram. Monção, as suas águas termais e os seus rios atrativos. O seu património invejável e as suas belas paisagens. Os seus eventos culturais e as suas festas religiosas. O seu povo, enquanto imagem de marca, que faz dele uma terra sem igual, uma das mais lindas terras de Portugal. Deusladeu Martins é uma personagem lendária e tornou-se a principal figura de Monção. A lenda a dá como esposa do capitão-mor de Monção Vasco Gomes de Abreu, sendo-lhe atribuído o feito de ter enganado os castelhanos à época das guerras fernandinas. Em tempos de guerra, coragem e astúcia podem mudar o destino de um povo. No século XIV, durante os conflitos entre Portugal e Castela, uma mulher tornou-se símbolo de resistência e inteligência. Esta é a história de Deusladeu Martins e o cerco de Monção. Durante as guerras de Dom Fernando e de Portugal com Henrique II de Castela, veio Pedro Rodrigues Sarmento, adiantado de Galiza, pôr cerco à vila de Monção. Infelizmente tinham chegado as coisas a um ponto em que estava passado o tempo para os atos de valor, isto é, em que era inútil para os sitiados o valor das armas. A fome, zombando do esforço humano, ia pôr termo a tão heroica resistência. Deusladeu Martins, esposa do capitão-mor Vasco Gomes de Abreu, era uma mulher de coragem inabalável. Diante da fome que ameaçava seu povo, teve uma ideia ousada. Com a última farinha restante, mandou confeccionar pães e, com a ajuda de outras mulheres, a farinha foi amassada e o pão metido no forno. Quando o pão ficou cozido, Deusladeu Martins retirou do forno. Deusladeu subiu à muralha com os pães na mão e atirou-os gritando: A vós, que não podendo conquistar-nos pela força das armas, nos haveis querido render pela fome, nós, mais humanos, e porque, graças a Deus, nos achamos bem providos, vendo que não estáis fartos, vos enviamos esse socorro e vos daremos mais, se pedirdes. Na verdade, também o inimigo tinha fome, muita fome. Por isso, face àquele esbanjamento de pão, acreditaram na fartura dos sitiados. Os castelhanos, acreditando que a vila ainda possuía suprimentos abundantes, perderam a esperança de subjugar Monção pela fome. Temendo um cerco prolongado e sem garantias de sucesso, decidiram bater em retirada. A vila estava salva pela inteligência de uma mulher. Desta forma, com audácia e coragem, Deusladeu salvou a praça e ficou, para sempre, ligada à história de Monção. Deusladeu Martins foi vibrantemente aclamada pelo seu feito, tanto pelos nobres como em grandes festejos populares. Falar do brasão de Monção e da lenda de Deusladeu Martins é quase a mesma coisa, já que os dois elementos estão tão intimamente ligados que a heroína, bem como uma das suas mais famosas frases, podem ser vistas no símbolo atribuído a esta vila.